Boa noite, pessoal. Nessa sexta-feira prometo ser breve, porque todo mundo quer dar uma descansada. Hoje é dia de sextou, mas a gente que está aqui para a gente trocar essas ideias, trocar informação, saber o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos nossos filhos, né? Eu sou pai também, eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Sou o CEO da escola, sou pai, empreendedor, empresário, e a gente está nessa jornada aí para a gente poder melhorar a educação dos filhos, né? E esse tema, pessoal, esse tema foi vocês que escolheram. A gente vai fazer semana que vem, né? A Semana Filho Empreendedor, começa na segunda-feira. Quem não se inscreveu pode se inscrever no link da bio. E quem se inscreve tem uma pesquisa que a gente coloca para responder. E para a gente fazer são 3 aulas online gratuitas na semana que vem sobre a Semana Empreendedor, e o pessoal vai respondendo para a gente fazer uma aula personalizada. E eu peguei aí alguns temas para fazer essas lives. Então essa questão aí do sucesso para os filhos, né, ficou muito latente lá nas respostas. Então os pais almejando o sucesso para os filhos de alguma forma. E então eu vim com esse tema dessa live justamente para a gente conversar. Uma conversa bem bacana. Não estou aqui para falar verdades, estou aqui para fazer reflexões. Trouxe aqui muitos insights bacanas para a gente falar sobre a formação, sobre a educação dos filhos. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é difícil a gente educar os filhos. A gente tem um coração, né? Pai, mãe, tem um coração grande, e esse coração de vez em quando atrapalha na educação dos filhos. O tal de falar não para o filho dói, né? Eu sei, eu entendo perfeitamente. E a ideia é muita gente trocar essa ideia. Então, vocês ficam à vontade para mandar mensagem aí nos comentários, aí no chat. E vamos bater nesse papo. Boa noite aí. Então, eu sou da EUSA Escola de Empreendedorismo. Nós já estamos aí há mais de 6 anos no mercado ensinando empreendedorismo para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. A ideia é a gente preparar os filhos para que eles sejam protagonistas da própria vida e possam transformar os sonhos em realidade, utilizando a cultura empreendedora. Então o tema, né, nosso que a gente vai trabalhar é como preparar o seu filho para o sucesso através do empreendedorismo. E a gente começa aí muito... o que é sucesso? Né? Esse sucesso é muito subjetivo. Cada um tem uma forma de pensar o sucesso. Cada pai tem uma forma de pensar o sucesso, cada pessoa tem uma forma de pensar o sucesso. Mas basicamente o sucesso é você alcançar o resultado desejado, né? Qual é o seu objetivo que você quer? O que você quer para esse sucesso? Aonde você quer chegar? O seu filho quer chegar? Eu tenho 2 meninos lá em casa que são homens, que querem ser jogador de futebol, né? Não pode ver Neymar, mas para chegar aí nesse nível de jogador de futebol, eles vão precisar rodar um caminho árduo. E será que eles estão dispostos a pagar por esse preço? A treinar, a ter disciplina, entrar com alto rendimento para poder encarar esse processo, que é a parte do treino, a parte de estudo, que não é nada fácil, né? E aí eu começo aí esse tema nosso, né, a gente falando sobre o sucesso dos filhos através do empreendedorismo, e eu venho com uma reflexão. E eu queria, né, que a gente faça para os nossos alunos lá, que a gente faz uma pergunta e a gente vê uma grande dificuldade deles responderem. Qual é o seu sonho? Me conta aí, gente, qual é o sonho de vocês? Quem puder ir responder aí nos nossos comentários, qual é o sonho? Qual é o seu sonho? Cada um tem o seu sonho, uma forma de pensar, um objetivo que quer encontrar. Uns é educar o filho, que os filhos tenham sucesso pessoal e profissional. Estou lembrando aqui das respostas das pessoas que me deram aí lá na pesquisa que a gente está fazendo a semana. Então, fala muito do sucesso profissional, fala do sucesso pessoal,
né? E eu vou começar aqui na nossa reflexão um exemplo aí que eu tive em casa, na minha própria casa, né? E me faz refletir bastante sobre isso. Meu pai foi funcionário público durante 30 anos. Ele era professor universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, concursado, era professor de engenharia e de física. E até então eu via meu pai, né, como um ídolo, ia trabalhar feliz, alegre, voltava também feliz e alegre. E depois ele aposentou como funcionário público, ele foi meio que obrigado a aposentar como funcionário público. Na época do presidente Collor, muitos de vocês ainda nem eram nascidos, talvez, ou nem ouviram falar, mas na época do presidente Collor ele ia perder muitos benefícios. Então ele aposentou, não queria parar de trabalhar. E tempos depois eu escutei de que ele dava aula, mas ele não gostava. Aquilo ali para mim foi um choque tão grande, porque imagina uma pessoa durante 30 anos fazendo o que não gosta. Tudo bem, ele fazia bem, porque, lógico, né, tinha alunos que não gostavam dele, mas tinha muitos alunos que a gente, como filho, chegava perto da gente, não, seu pai, você é filho do professor José Maria, nossa, a gente gosta, enfim. Mas ele fazia bem do jeito que ele queria e ele era, vira e mexe, homenageado na formatura. Mas eu fiquei pensando, 30 anos fazendo o que não gosta, né? É muito forte isso e me preocupou bastante, assim, me fez pensar muito sobre essa questão de sonho, de sucesso, até que ponto é um sonho e sucesso. E é isso que a gente quer para os nossos filhos, o que vocês querem para os nossos filhos, para os seus filhos, né? Para os filhos de cada um. E eu vou citar um outro exemplo aqui também, pegando um exemplo de sonho, de uma pessoa que a gente conhece, era uma aluna nossa, ela tinha 10 anos, e a mãe queria que a filha fosse médica. Por quê? Porque médico dá dinheiro. E a filha não queria ser médica, a filha queria ser astronauta. A filha queria ser astronauta e a mãe achava uma loucura, e virava uma briga dentro de casa. A gente via a filha roendo unhas durante a aula, roendo a falange, num estresse danado, nervosa, porque a mãe batia na tecla que a filha tinha que ser médica, porque médico é que dá dinheiro. E isso aí traz várias reflexões, né, da questão do futuro dos filhos, do futuro, talvez do sucesso dos filhos, né? E ainda pegando um gancho aí, por que eu estou falando isso? Eu estou tentando colocar, no primeiro momento, né, nosso conceito aí, nosso tema, que é preparar os filhos para terem sucesso através do empreendedorismo. Então, primeiro eu estou indo na vertente de um planejamento aí, macro, mas inicial, da questão do sucesso, de objetivo, qual o objetivo e o sucesso que o seu filho almeja. E dentro disso aí, gente, peguei o exemplo do meu pai, que fazia o que não gostava, peguei o exemplo aí da nossa ex-aluna com a mãe, que ela queria um determinado objetivo. É lógico, gente, um filho de 10 anos, ele querer ter certeza que o que ele quer, o que ele vai ser, isso é muito difícil, né? Mas é um sonho que ele tem, e é muito comum os sonhos serem assassinados no meio do caminho, né? E esse sonho, ele é muito interessante, eu estou trazendo algumas reflexões que o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, trazendo aí alguns conceitos aí de empreendedores, empresários. O Steve Jobs, né, fundador da Apple, ele tinha os lados bom e o lado ruim, mas vamos pegar a parte boa aí, principalmente quando ele descobriu que ele tinha câncer no final da vida ali. Ele fez um discurso magnífico, maravilhoso para uma formatura, e esse discurso está até disponível no YouTube, vocês podem assistir. E ele tem algumas frases que a gente pode pincelar ali de alguém que alcançou sucesso profissional, financeiro, passou por maus bocados, foi expulso da empresa da Apple,
né? E tem duas frases que eu gosto muito, que eu pincelei desse discurso, que vale a pena a gente pensar e refletir para o que a gente quer de sucesso para os nossos filhos. Qual é o sonho que o nosso filho tem? Se esse sonho é dele, se é nosso. São formas de refletir. Eu não estou falando que é certo o que é errado. Então, a primeira frase que o Steve Jobs fala é que o seu tempo é limitado. Então, não o gaste vivendo a vida de outra pessoa. Então, olha só, ele estava lá batalhando contra um câncer, acho que no pâncreas. Ali ele estava sem saber, acho que no discurso, se eu não me engano, parece que ele estava revelando o câncer dele, se eu não me engano, mas já estava sabendo que estava complicado. E essa frase dele, né, falando que o seu tempo é limitado, mas não gaste vivendo a vida de outra pessoa. E quando eu vejo meu pai durante 30 anos sendo funcionário público e no final falar que ele não gostava do que fazia, eu fico pensando, né, a preocupação de como a gente pode deixar esse legado para os nossos filhos, para os nossos alunos, como formar para que eles vão em busca dos sonhos, do sucesso no sonho. Então, muito essa reflexão. E outra frase que eu gosto dele também, que ele fala, que é: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Olha que profundo que é essa frase, né? Porque as pessoas têm medo de viver os seus próprios sonhos. As pessoas acham que têm dificuldade de viver os sonhos, ou as outras pessoas influenciam nos sonhos dela, sendo que elas querem ter o sonho, quer vivenciar, mas é difícil, tem dificuldade. E eu vou pegar aqui uma outra informação aqui para reflexão nossa. Mais uma dica bem interessante. Então, eu já falei aí do discurso do Steve Jobs, que vale a pena pegar aí na internet. É um discurso, ele fazendo discurso de formatura. E eu vou pegar aqui agora um livro, que é da Bronnie Ware. Tá? É uma enfermeira de cuidados paliativos, em que ela escreveu esse livro e ela tratava de doentes terminais de vida. E ela colocou nesse livro, inclusive o título desse livro são os 5 principais aspirações das pessoas que estão no final da vida ali, que são certas que já estão no final da vida, não tem como voltar. Sabe qual que é a primeira, gente? A primeira que eles mais falam naquele momento ali eu gostaria de ter tido coragem de viver minha vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha só, né? Tá ali no final da vida, não teve coragem de batalhar pelos seus sonhos, pelo seu sucesso, e no final da vida fala assim: eu gostaria de ter tido coragem de viver a vida fiel a mim. Olha as duas frases do Steve Jobs, esse livro aí, bem bacana, faz a gente refletir do que é o sonho, nosso sonho como pai, os nossos sonhos dos nossos filhos. A gente sabe que o sonho dos filhos ele vai mudar muito. Eu tenho hoje um filho de 10 e um de 13, já tiveram tantos sonhos, já mudou, mas o que a gente tem que pensar muito nessa questão do sonho é que para alcançar esse sonho, esse objetivo, ele vai precisar de muito comportamento, muitas soft skills. O que é soft skills? Comportamentos, habilidades e atitudes, mas que eles levarão para a vida. E o nome da nossa escola, Eu-SA, é justamente isso, para a gente trabalhar com protagonismo do nosso aluno, para que o Eu-SA, ele seja uma pessoa líder dele, líder da própria vida. O Ricardo Amorim, um grande economista, ele fala muito que o empreendedorismo é ter a rédea das próprias vidas. Não é somente trabalhar com empresa, abrir empresa. Empreendedorismo é muito mais do que você
mexer com a empresa, é você ter uma atitude perante a vida, é você ter as rédeas, né, mesmo da vida, você ser protagonista da sua vida, da própria vida, e ir em busca dos seus sonhos, do seu filho ir em busca dos seus sonhos. E o nome da EUSA é justamente isso, o eu, para a gente trabalhar com o protagonismo do nosso aluno, e que ele vá em busca dos seus sonhos, mas que esses sonhos sejam grandes, igual uma empresa SA de sociedade anônima. Para que esse sonho seja grande, para que ele tenha motivação, para que ele busque o sonho, aquele objetivo que ele quer tanto almejar, que ele quer tanto chegar. E o empreendedor, ele tem sonhos, ele é movido por sonhos. E que esses sonhos, ele vai ajudá-los, esse sonho, a ter uma força motriz e ele em busca de soluções gerando valor para a sociedade. Então, quando o empreendedor, ele está... e esse empreendedor, ele pode ser dentro de uma empresa, trabalhar dentro de uma empresa, ele pode ser um engenheiro dentro de uma empresa, ele pode ser um empresário, ele pode ser um médico, porque ele busca soluções para gerar valor para a sociedade. Então, quando eu estou falando que tem um cano estourado na sua rua, em frente da sua casa, e você quer resolver esse problema, você vai ligar para a companhia de saneamento, se ela não aparecer, você vai conversar com seus vizinhos, vai chamar a televisão para fazer um alarde, os vizinhos vão ligar, vão fazer um abaixo-assinado até resolver o problema. Você teve atitudes empreendedoras para resolver aquele problema, como comunicação, liderança perante os vizinhos, proatividade, criatividade para resolver o problema. Então isso é que é importante para que os filhos cheguem no objetivo, no sucesso deles, né? E se a gente está falando em sucesso e que é resultado do objetivo que a gente quer, a gente tem que falar de liderança, da gente no primeiro momento, do seu filho, ser líder dele mesmo, dele próprio, para ele ter as rédeas da própria vida, para que ele vá em busca de soluções, ele vai em busca de objetivos, ele vai em busca de comportamentos como disciplina para alcançar esse objetivo dele. E eu vou pegar aqui um conceito bem bacana do empreendedorismo, da liderança, que é do Vicente Falcone. Vicente Falcone é um professor que trouxe a qualidade total para o Brasil. Ele, lá na década de 70, ele fez uma imersão no Japão, que é o berço da qualidade total, trouxe os conceitos para cá, e um conceito de liderança que eu acho que ele é interessante, que ele traz para a gente, é que ser líder é bater metas, ou seja, o seu filho precisa ter metas, que é a cenourinha, onde ele tem que alcançar o sucesso, qual o objetivo que ele vai ter, ele vai alcançar, através da equipe, ou seja, se ele estiver dentro de uma empresa, se ele for um empresário através da equipe dele, se ele estiver trabalhando como um gestor dentro de uma empresa, como funcionário mesmo, ele vai ter que liderar essa equipe, fazer com que ele bata a meta através da equipe e fazendo certo. O que é fazendo certo? É fazendo de forma ética, sem passar por cima das pessoas, sem fazer falcatrua, sem fazer rolo. Por quê? E esse conceito serve para a gente também, serve pessoalmente. Isso é que é bacana do empreendedorismo, das empresas, porque a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, quando você fala que liderar é bater metas através de gente, das pessoas, da equipe, fazendo certo, nós estamos falando da gente mesmo. Porque a gente, quando é só a gente em busca do nosso sonho, a gente tem que liderar a gente mesmo. O que é esse liderar a gente mesmo? A gente vai ter que ter controle das emoções, controle socioemocional, para a gente ter força de vontade, disciplina para ir buscar a meta que a gente colocou para a gente mesmo. E com os filhos é a mesma coisa, né? Então eu estou fazendo aqui no primeiro momento um conceito macro para a gente entender o topo do planejamento, para a gente pensar no projeto de vida dos filhos. Só que isso tem que vir partir da gente, partir da nossa cabeça, dos pais, para instigar os filhos. E é isso que a gente coloca também para os nossos filhos. E
será que os filhos estão dispostos? Isso aí, ó, Dr. Emanuel Fonseca, bater metas em conjunto com seus pares de forma correta. Sensacional, é isso aí, entendeu? E é o que a gente fala dessa questão do liderar, de você trabalhar, isso mesmo, trabalhar dentro desse conceito, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, dentro de casa, você tem um objetivo dentro da própria casa, tá? Você tem um objetivo de manter a casa arrumada, um objetivo de manter a casa em ordem, os seus filhos fazerem as lições de casa no horário, no dia comprometido. Gente, são metas, são objetivos dentro de casa que você precisa instruir os seus filhos. Isso faz parte da jornada para eles chegarem ao sucesso deles. Então, isso faz parte dessa jornada. Se vocês não colocarem um quadro de horário para fazer uma gestão de tempo para os filhos, naquele dia a dia ali, o que eles têm que fazer todo dia, tanto de tarefas domésticas, quanto de tarefas pessoais de estudo, aqui em Minas Gerais a gente fala para casa. Para casa é lição de casa, dever de casa. Então, essa forma você está ajudando o seu filho desde pequeno a ele entender que precisa ter metas, objetivos, ele precisa ter cronograma, ele precisa cumprir as regras definidas num quadro de horário, igual eu falei da live anterior do Kelvin, nosso aluno, que ele falou numa live que o que mais chamou a atenção no que ele aprendeu com a gente foi gestão do tempo. Porque ele se perdia na gestão do tempo. Por que não colocar essa gestão do tempo para os seus filhos também, para ajudar a alcançar o sucesso? E a disciplina que ele vai ter para buscar o sonho dele, o objetivo dele. Vou pegar aí o exemplo dos meus filhos que querem ser jogador de futebol. E eu falo muito isso com eles. Gente, é processo. É treino, não tem outro jeito. Se você quer ser bom em alguma coisa, você vai ter que treinar bastante, você vai ter que ser o primeiro a chegar antes do treino, o último a sair depois do treino. Faça sol, faça chuva, você vai ter que treinar. Não levantei bem, não gostei. Você vai ter que treinar, você vai ter que trabalhar. Trabalhar leva para a gente, leva para os filhos, para o que eles querem fazer, para o objetivo deles. Eles estão dispostos a pagar esse preço? Eu vejo muito isso, Eu vejo em casa, sinto isso e eu converso muito isso com eles. Eles estão dispostos a pagar esse preço? Eles estão dispostos a deixar de ir na festinha do amigo para não perder o treino? Ele está disposto a dormir cedo, alimentar bem, frutas, verduras, legumes? Falo muito isso lá em casa. E é difícil, eles comerem. Eles estão dispostos a pagar isso? E, por exemplo, o Bernardinho, que é o técnico de vôlei multicampeão, de alto rendimento, ele tem algumas frases e eu gosto muito de trazer essa comparação. E ele fala: a cada dia que você deixar de treinar, de trabalhar ou de fazer o que você quer para o seu sonho, é um dia a mais que fica longe para conquistar o seu sonho. Que pessoa mais apropriada que conquistou tantos resultados no esporte e na vida, E os filhos têm que entender. E a gente tem que entender também como pai. Porque a gente sabe também que não pode cobrar muito dos filhos, porque às vezes o filho não quer aquilo. Será que o filho ele não está querendo porque a gente está meio que forçando eles a serem daquilo? É uma reflexão, por isso que eu falei, não existem verdades. Aqui a gente está para refletir, trocar ideias e a gente poder aprender aí. Seja bem-vinda, Daniela. Prazer aí te rever aí. E será que vale a pena esse sacrifício por algo que não é um objetivo, não é um sonho do filho, do aluno? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Outra frase do Bernardinho que eu gosto muito também, que é: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E vencer vai ser
é consequência de uma boa preparação. Isso mesmo, Liliane. A Liliane está falando aqui, ó, é importante nós pais darmos o exemplo também. Isso aí, ó, na live anterior, eu falei isso aí, sobre os 4 pontos para a gente ajudar os filhos nos estudos. O primeiro ponto, nós pais somos os exemplos. E o segundo ponto é que nós pais e mães, a gente tem que assumir a autoridade de pai e a gente pegar as rédeas das vidas dos filhos também, principalmente, por exemplo, com tela de celular, coisas que distraem os filhos para o objetivo que eles querem, os sonhos. Tudo a ver com o que a gente está conversando hoje aqui. Tudo a ver que a gente está falando sobre o sucesso do filho através do empreendedorismo, né? E outra frase do Bernardinho também, gente, a disciplina é a ponte entre sonhos e realizações. Um sonho sem ação é mera ilusão. E aí você tem uma decepção gigantesca. E aí você tem que ter a ação. E a ação é muito sobre a disciplina, sobre o foco, para a gente chegar no objetivo, para o seu filho chegar no objetivo. E será que ele está disposto a pagar esse preço para chegar nesse objetivo, nesse sonho? Então são reflexões que eu estou trazendo aqui para a gente falar aí desse planejamento do projeto de vida do seu filho. Porque é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. É o projeto de vida do seu filho ou é o projeto da sua vida que você quer colocar no seu filho? Eu vejo muito isso, uma pessoa muito próxima a mim. A filha queria fazer um determinado curso na faculdade e praticamente ela foi forçada a fazer um outro curso, porque o curso que ela queria fazer, que ela se dava bem, que ela gostava de fazer, não era muito reconhecido, financeiramente talvez não ia trazer muito recursos para ela. E aí é aquele questionamento, igual eu falei do meu pai, 30 anos trabalhando com o que não gosta, tudo bem, funcionário público, aposentou, ganhando lá valor quase integral, teve já faleceu, mas teve uma aposentadoria, uma vida tranquila, para esse nível de INSS que a gente tem, então era funcionário público, mas 30 anos fazendo o que não gosta, e outra reflexão, será que a felicidade, eu tenho a minha opinião, mas será que a felicidade está no final ou ele está na jornada? Eu particularmente acho que está na jornada, porque no final, é igual eu coloquei para vocês aí o exemplo do livro da enfermeira, falando aí das 5 maiores aspirações das pessoas que estavam ali no final da vida. Então, o primeiro delas é ter vivido a vida que eles queriam, que fosse fiel a eles. Então essa reflexão, no primeiro momento, gente, é justamente isso. Isso mesmo, Liliane, esse é outro ponto importante. Muitos pais que não se realizaram, projetam nos filhos esses desejos. É muito por aí, entendeu? Eu vejo muito isso. A gente aqui, nós já formamos aí em torno de 1.000 alunos, mais de 1.000 alunos nesses 6 anos. A gente conversa com pais, mães, e a gente percebe muito isso. A gente tem também colegas, relacionamento de pais dos filhos, e a gente percebe muito isso. Os pais projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram. Mas será que os filhos querem isso? Será que é o objetivo que eles querem, o sucesso que eles querem? Então, assim, essa reflexão é muito importante para a gente pensar no projeto de vida dos filhos. É a gente refletir no projeto de vida nosso, como a gente pessoa. E, eu já sou pai, gente, eu tenho 54 anos, eu tenho um monte de sonhos, de projetos, estou sempre aprendendo, e eu acho até que nasci numa época errada, porque eu me identifico muito um pouco com essa turma de hoje. Eu sempre fui irrequieto, gostei de aprender, de ter conhecimento, de trabalhar ajudando as pessoas. Por isso, muito essas lives que a gente faz é muito trazendo os cabelos brancos aí, as vivências, mas eu gosto de escutar de vocês também, para a gente aprender mais, para a gente, juntos, a gente consegue unir forças
e ir para cima, para frente, né? E evoluir sempre. E aí trazendo, né, a questão do sucesso. O sucesso é objetivo, subjetivo. Esse sucesso depende de muitas pessoas. É isso mesmo aí, Dr. Emanuel Fonseca. Está evoluindo muito durante esses 20 anos. Ser empreendedor em qualquer área que seja é essencial. A Daniela, eu preparo minha filha para a vida, mas a escolha será somente dela. Parabéns. É isso mesmo. E quando o Dr. Emanuel fala aí do empreendedorismo, é isso aí. Hoje, tá, gente? Hoje que eu falo assim de 5, 6 anos para cá, eu já trabalhei em cargos de gestão de grandes empresas, e geralmente na área administrativa e financeira eu era o gestor, e os recursos humanos da empresa estava sempre comigo. Porque eu sempre levantei a bandeira do recursos humanos, gente, porque as empresas são feitas por pessoas. E se você não contratar certo, você vai ter problema dentro da empresa. E a gente precisa tratar bem quem produz a empresa. E uma coisa que a gente via muito nos recursos humanos, existe um jargão, que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. O que é isso? As pessoas às vezes vinham com aquele currículo gigantesco, faculdade tal, eu trabalhei em tal lugar, estudei isso, pós-graduação de não sei o quê, mas na hora que ele entra dentro da empresa, não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com o colega, com os colegas, não sabe lidar como bater meta, como liderar, como planejar, não suporta a pressão. Então, as pessoas não dão conta de trabalhar, porque elas não são preparadas desde pequeno, desde a criança, a adolescência, aprender orçamento, entender como é que funciona o orçamento, porque a empresa, se ela monta um projeto, desenvolve um projeto, você tem que pensar no orçamento, você tem que vender ideias, você tem que vender ideia para o seu chefe, vender ideia para o companheiro de trabalho. Venda, você vende o tempo todo. E as escolas não preparam os filhos para vendas, educação financeira, uma sustentabilidade, mas que eu não falo só com o meio ambiente, com as outras pessoas também, né, que é o conceito ESG, tá, que é um conceito relativamente novo e que as empresas estão buscando muito profissionais especializados em ESG ou ESG, porque as empresas que possuem o ESG têm vários benefícios em todos os sentidos, e por que não a gente preparar as pessoas? Isso mesmo, Dr. Emanuel Fonseca, liderar a equipe é mais importante do que o conhecimento técnico. As empresas hoje, né, Google, Facebook, já tem várias outras que não estão olhando nem mais o currículo, elas estão olhando, olha as redes sociais, quais são as causas que você apoia, o que você já fez na vida, o que você já fez fora do tradicional, porque elas querem mais atitudes, ela quer mais habilidades do que você adquiriu ao longo dos anos, porque o conhecimento técnico você aprende. Né? A Ambev, tem a Universidade Ambev, estou pegando um exemplo dentre outras, porque eles contratam aquela pessoa com aquele perfil da Ambev, mas que eles têm a faculdade para dar o conhecimento técnico. Então, as empresas estão buscando mais comportamento. Eles querem saber como é o comportamento. É preferível você puxar um funcionário do que você tá ali nas costas dele, empurrando para ele bater meta, para ele conseguir aquilo. Aquele funcionário que você tem que ficar segurando, gente, ele vai voar, ele vai se destacar, ele vai virar um gestor. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Quanto antes a gente trabalhar com os filhos, preparar desde cedo, eles vão ter sucesso na vida. Isso tudo que a gente está falando são comportamentos e habilidades da cultura empreendedora para que os filhos possam ter sucesso na vida. Vou citar um outro exemplo aqui. Eu vivenciei, porque eu fui colega dele, do Marco Túlio do Jota Quest, tá? Ele é guitarrista do Jota Quest. A gente foi do mesmo ano no colégio Marista Dom Silvério, aqui de Belo Horizonte.
E ele sempre gostou de música. Ele sempre gostou de música, tocava violão, tocava guitarra, participava dos eventos da escola. Isso mesmo, Daniela. Quase não. Eu me arrisco a dizer que toda profissão envolve venda. Você está vendendo ideias, você vende ideia para o seu chefe, você vende ideia para o seu cliente, está vendendo o tempo todo, você vende para o seu marido, para a sua esposa, vende para o filho. Venda é o tempo todo, né? E está intrínseco dentro do empreendedorismo. Então, voltando ao assunto do Marco Túlio, do Jota Quest, ele sempre gostou de música, gente. Os festivais de música do colégio, ele estava com uma banda, ele estava tocando. E quando chegou o terceiro ano do ensino médio, na época era científico, né? Ele começou a ficar num dilema. Os pais queriam que ele fizesse engenharia. Ele chegou a fazer engenharia. Na época ele começou a tocar, não chamava Jota Quest, chamava J Quest. E o Jota Quest, depois que ele entrou na faculdade, começou a bombar. Na época era J Quest, depois eles tiveram que mudar por conta do filme, do desenho animado que tinha do Jota Quest, J Quest, se eu não me engano. Mas ele teve que ter uma conversa com os pais, porque o Jota Quest começou a bombar, acho que com 1 ou 2 anos de faculdade de engenharia, e ele falou, olha, eu quero seguir o meu sonho, quero seguir meu objetivo. E olha onde que ele foi parar hoje, né? A gente sabe que não é todos os músicos, mas são reflexões que chegam a esse sucesso. São reflexões que a gente tem que fazer para o sucesso dos nossos filhos. Outro exemplo que eu vou citar aqui também, recentemente aí eu tenho um cunhado que é músico e não faz um sucesso igual o Jota Quest, mas ele vive da música feliz da vida. Ele toca música, tem uma banda que a gente vai muito no show dele, ele pegou um público bacana, que é de 50 a mais, que divertido, tá feliz da vida. Até que ponto? Né? Eu acredito que a felicidade está na jornada. Tem altos e baixos, sempre vai ter, e a gente tem que preparar os filhos para isso. E isso faz parte da vida, e a gente tem que preparar os filhos para eles entenderem que a vida é cheia de altos e baixos, tem desafios para a gente superar, desafios para a gente encontrar soluções. Então o empreendedor ele precisa ser criativo para ele achar saídas para as soluções. Pegando um outro exemplo aí do Kelvin, que é o nosso aluno que fez uma live com a gente, que foi bem bacana, ele falou que a gente inspirou muito ele na criatividade, para ele achar soluções. Então, essa é a forma, através da cultura empreendedora, vocês entenderem que o empreendedorismo é muito mais do que abrir empresa. Pensa bem, gente, um empresário no Brasil, com essa alta carga tributária, eu tenho a formação, além de administrador, eu tenho a formação de contador. Então, quando eu trabalhava em controladoria de empresas, pegando a questão tributária, gente, teve uma pesquisa, se eu não me engano, acho que é da KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Ela falou que no Brasil, em média, tá? A doutora Daniela pode me falar até melhor aí, mas aí pegando a parte tributária, a parte trabalhista, é uma legislação nova, ou aqueles adendos que tem, a cada 2 horas. Gente, que empresário, né, o risco que ele tem, por isso que eles falam que o empreendedor, o empresário no Brasil, em qualquer lugar do mundo que tenha uma estabilidade melhor, ele se destaca, porque é muito arriscado aqui no Brasil. E aí por que eu estou falando isso? Porque o empresário aqui no Brasil, ele precisa ser empreendedor também. Tem uma publicação que a gente fez aí também um tempo atrás, justamente do Sebrae, né, que incentiva as pequenas e médias empresas no Brasil, falando justamente a diferença entre empreendedor e empresário. E que o empresário ele tem que ter o perfil empreendedor. E por que isso? Porque o empresário ele tem que ser técnico,
Por quê? O que ele trabalha, o que ele vende, o produto que ele vende, ele tem que entender, mas ele tem que entender de legislação trabalhista, legislação tributária, ele tem que entender de legislação, dependendo do que ele trabalha, legislação ambiental, ele tem que entender de liderança, de marketing, vendas online, de agora inteligência artificial mais do que nunca, porque está fazendo a mudança, né? Isso mesmo, Daniela, mas na área de família também pode ter certeza que deve ter muita mudança aí. Mas, então assim, você precisa ter uma coragem para você ser um empresário no Brasil. Você precisa ter o perfil empreendedor para ser empresário no Brasil. Porque nem todo mundo dá conta, né? Mesmo sendo uma pequena empresa, salão de beleza... gente, você tem que ter uma cabeça macro para você entender um pouco de tudo e inclusive lidar com o cliente, inteligência socioemocional para lidar com funcionário, com cliente, com o fiscal da fiscalização que entra lá arrogante, ou você vai ter que ir lá na Receita Federal conversar sobre determinado ponto e aí você é atendido por um funcionário público que está ali esperando a aposentadoria, que não está muito interessado em você. Não estou generalizando, gente. Já peguei vários fiscais bons e ruins. Tá? Então, o empresário, ele mais do que nunca precisa ter esse perfil empreendedor. Então, quando a gente está falando do empreendedorismo, é algo macro. É ter atitude perante a vida. É você ir em busca de soluções de problemas para você alcançar o seu objetivo, o seu sucesso, o sucesso do seu filho, né? O sucesso para que o seu filho tenha vontade de alcançar, tenha motivação, tenha disciplina. Vai ter dias que ele vai estar para baixo, que ele não vai estar gostando muito ali, mas ele tem que começar a entender que essa disciplina é para a vida. Essa disciplina não é naquele momento, pai, você está falando isso, filho, não estou falando isso só naquele dia. Isso você tem que colocar na cabeça. Eu escuto isso dos meus filhos, né? E a gente conversa muito sobre isso. Até que ponto vocês querem conseguir o seu objetivo? Está disposto a pagar por isso? Você está disposto a deixar de ir na festa do amiguinho? Você está disposto a deixar de jogar online, né, até altas horas da noite porque tem um jogo amanhã de manhã ou tem uma prova no dia seguinte? Então, quando eu estou falando aí de a gente preparar o filho para o sucesso através do empreendedorismo, num primeiro momento é muito a gente trabalhar a mente nossa de como pai, mãe, e o que a gente vai colocar na cabeça dos filhos também. Tem um vídeo bem bacana, também está aí no nosso Instagram, aí, do Marcos Pianjas, né, que é um educador bem bacana, bem legal, e ele falando de uma carta, eu não sei se é a escola de Singapura, eu acho que é Singapura, porque Singapura tem uma educação bem... como é que eu falo? Elevada, bem à frente da gente. E a direção da escola mandou uma carta para todos os pais. E mais ou menos assim, falando lá que está começando a semana de prova, que eles entendem que existe uma ansiedade, uma apreensão muito grande dos pais em relação aos filhos, mas que os pais têm que entender que dentro daquela sala de aula ali vai ter um músico, vai ter um atleta, vai ter alguém do lado do teatro, que biologia talvez para ele, para o atleta, sim, mas para alguém da música, não tanto. Talvez uma física para quem for para o lado da música, ou então não, a carta fala justamente isso, não puna os filhos se forem mal em alguma prova, em alguma matéria, porque pode ser que eles não é aquilo a aptidão deles, não é aquilo a vocação deles. E é um questionamento que a gente faz. Eu entrei nesse mundo da educação de alunos, não de educação de pais,
em 2015 e meu filho mais velho nasceu em 2011. E casou muito essa questão de educação de filhos e educação de alunos. E é um questionamento muito grande que eu faço, até que ponto eu vejo muitas escolas preocupadas com Enem. Ok, pode ter preocupação com Enem também, vai ter filho que vai querer fazer Enem, vai querer ser um matemático, vai querer ser engenheiro, vai querer ser médico, mas e aquele que ele quer fazer teatro, quer fazer outra coisa? Ninguém está falando que ele não vai estudar. Estudar é para a vida, para o resto da vida. Não existe mais o ex-aluno, o ex-estudante. Hoje é estudante para o resto da vida. E aquele ali que não tem aquela matéria específica que não vai agregar muito para ele, né? Então a gente tem que pensar sobre a questão do Enem, do sucesso, do objetivo que a gente quer para o filho, do projeto de vida que a gente quer para os filhos, para planejar esse futuro para eles. Esse futuro deles, né? Então, fica essa reflexão aqui. Hoje estamos finalizando, sexta-feira, está todo mundo querendo aí dar uma descansada, né? E quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui. Eu vou começar a finalizar aqui, tá? Pode mandar dúvida, quiser trocar ideias, para não ser só um monólogo, né, gente? Só eu falando. Mas reforçando aí, então, semana que vem a gente começa a semana Filho Empreendedor. São 3 aulas online gratuitas em que a gente vai mostrar para vocês o caminho de como preparar o filho para que eles possam ser protagonista da própria vida e transformar os sonhos em realidade. Muito o que a gente falou aqui hoje, tá? E aí você pode fazer a inscrição no link da bio. Tá? E a pesquisa que vocês estão respondendo ali quando fazem a inscrição no link da bio, a gente está preparando, tá? 3 aulas bem personalizadas para vocês. Inclusive é o que eu falei, esses temas dessas lives estão vindo do que vocês colocaram na pesquisa, tá? Segunda-feira também a gente tem uma live bem bacana às 19 horas com o nosso aluno Miguel. Ele já escreveu um livro bem bacana e ele tem um propósito de vida sensacional, gente. E ele é muito ativo nas nossas aulas. Então já deixa agendado aí, segunda-feira às 19 horas aqui pelo nosso Instagram com o Miguel. Eu agradeço, boa noite a todo mundo, obrigado, que todos tenham um final de semana fantástico. Reflitam, tá, sobre tudo que a gente conversou aqui, porque eu acho que é para a vida de vocês, vida dos seus filhos, vida da família, e que vale a reflexão. Quem quiser pode mandar qualquer direct para a gente, que a gente está respondendo também para qualquer dúvida. Bom final de semana, Dr. Emanuel Fonseca. Foi uma honra a gente trocar essas ideias, tá? Aqui, fantásticos. Estamos aí sempre que a gente puder ajudar aí em termos de criação de filho, de educação, família, podem contar com a gente, tá bom? Uma boa noite, felicidades para todo mundo, um grande abraço.